Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu vou fazer porque tem um pessoal aí nos comentários falando que a Sodoma não foi destruída por causa da hospitalidade. Naquele vídeo que eu falei de mitologia grega na Bíblia, né? É engraçado, né, como tem gente que às vezes quer ensinar Pai Nosso ao vigário, né? Porque eu já fiz um vídeo onde eu mostrei isso, expliquei, mas eu vou usar agora aqui a lousinha, que talvez o entendimento seja até melhor. Porque as pessoas não sabem nem a estrutura, né, de Gênesis, como que Gênesis foi escrito pelo autor. Então as pessoas acham que a Bíblia, ou o autor da Bíblia, ele não tem um estilo quando ele quer demonstrar alguma coisa. Então nós vamos entender um pouco isso. Eu vou tentar explicar de uma forma simples. Em Gênesis, no capítulo 4, nós temos a genealogia de Caim, correto? Quando chega em Gênesis capítulo 5, nós temos a genealogia de Adão, que não menciona Caim. Ela é a partir de 7. O que nós estamos vendo aqui, pessoal? O autor está tentando demonstrar duas descendências diferentes. A descendência de Caim, que supostamente matou seu irmão, era mau, Caim gerou Lameque, que gerou não sei quem. E a genealogia de Sete, que supostamente seria bom. Então você vê uma sequência lógica, capítulo 4, capítulo 5. Aí quando você chega no capítulo 6, o que você tem? Está escrito lá: veja que os filhos dos deuses, os Benai Elohim. Eu vou colocar deuses, que é a tradução em português, tá, pessoal? Mas é Elohim, seriam os poderosos. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e formosas, e tomaram para si por esposas. O que o autor está falando aqui? De duas descendências: filhos de deuses, filhos de homens. Lembrando que Adão, em hebraico, é humanidade, é homem. Então aqui é Benai Adão, ou seja, os filhos de Adão e os filhos dos homens. Então quando você vê esse paralelo entre os capítulos que o autor faz, fica subentendido que os filhos dos homens são descendentes de Adão, né, a partir de Sete, e os filhos dos deuses, né, Elohim, Benai Elohim, eram os descendentes de Caim. Ou seja, duas descendências diferentes: os poderosos, os bárbaros, né, os violentos. Então, filhos dos homens, filhos dos deuses, filhos dos homens. Isso fica óbvio, dá para entender perfeitamente. Tanto que quando você vai aqui no livro do Novo Testamento, a Epístola de João, primeira Epístola de João, no capítulo 3, ele diz assim, no versículo 10: nisto são reconhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, ele está falando de dois grupos de pessoas: filhos de Deus, que seriam os filhos dos homens, e os filhos do diabo, né? Só que aqui ele usa diabo em vez de Deus. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o início. Qual que é o início? É o Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, o princípio. Que nos amemos uns aos outros, não como Caim. Caim, que sendo maligno, matou o seu irmão. Então, o que o autor está dizendo? Que na época dele, ele entendia isso. Que a estrutura do texto dá mostrar isso. Os descendentes de Caim seriam malignos, ele até usa uma expressão filhos do diabo, e os descendentes de Adão seriam pessoas boas. Ou seja, a mensagem que eles ouviram desde Bereshit, desde o princípio. Então é lógico que dá para você entender o que o autor está tentando transmitir. Agora, isso aqui eu só usei como exemplo. Vamos ver lá a questão de... Não precisa não, deixa eu apagar, vai. Vamos ver a questão lá do... A questão então lá de Sodoma, então. No capítulo, acho que é o 32, deixa eu só verificar aqui, de Gênesis. Não, é anterior, perdão. Aqui é 18 e 19. No capítulo 18, Abraão recebe a visita de 3 homens, né, que as pessoas falam que é anjos, que são mensageiros, né, malahim, mas tudo bem. Esse não é o foco do vídeo. No capítulo 18. No capítulo 19, Ló, que é o sobrinho de Abraão, ele recebe a visita de 2 anjos, que são os 2 homens, os 2 mensageiros. Então a gente nota que esses 2 capítulos, assim que eu mostrei ali de Gênesis, eles estão interligados. O autor está fazendo um paralelismo contraditório, mostrando que um capítulo contradiz o outro. Que nem eu falei, a genealogia de Caim e a genealogia de Adão. A mesma coisa aqui, ó. Os 3 anjos são bem recebidos por Abraão. Então Abraão foi o quê? Ele foi hospitaleiro com aqueles homens. Abraão ofereceu pão, água, comida, etc. Então Abraão foi hospitaleiro. No capítulo 19, Ló foi hospitaleiro com esses homens.
Então eles estão tratando do quê? Da mesma coisa. Por isso que esses homens não fizeram mal para Abraão, porque Abraão achou graça diante deles. Ele fala, ó Senhor, eu só achei graça diante de ti, não sei o que. Abraão faz até uma oração antes dos homens chegarem, justamente para Abraão ser hospitaleiro, que era um costume do mundo antigo. Da mesma forma, Ló. Quando os homens atestam que a cidade não foi hospitaleira, por que eles não mataram Ló, salvaram Ló e sua família? Porque Ló foi hospitaleiro. Então isso está implícito na estrutura do texto. Hospitalidade, não hospitalidade. Agora, e os outros homens da cidade de Sodoma? O que eles fizeram? Eles foram soberbos, que o rapaz falou aí citando Ezequiel? Não. Eles não foram hospitaleiros. Ao contrário, eles quiseram maltratar os anjos, usando uma prática que também era comum no mundo antigo, uma prática de humilhação, que era abusar sexualmente, sodomizar de alguém. Então eles não foram hospitaleiros. Ah, Ronaldo, mas Ezequiel está falando, Ronaldo, que é a soberba, a fartura de pão. A soberba que Ezequiel está falando, pessoal, Ezequiel não está falando disso aqui, ó, de Sodoma. Tá? Porque em nenhum momento no contexto a gente vê soberba aqui em Sodoma, a gente vê falta de hospitalidade. Ezequiel está falando do reino de Israel e Judá. Então o que Ezequiel fala? Ezequiel compara Israel e Judá com Sodoma e Gomorra, cidades que se corromperam, perderam a sua hospitalidade. Por isso que Ezequiel menciona a fartura de pão e não alimentar o pobre. Aliás, os pastores deveriam aprender isso, né? Porque pedem tanto dinheiro. Então Israel está fazendo uma analogia de Israel e Judá, xingando elas de Sodoma e Gomorra. Mas não é de Sodoma e Gomorra que Ezequiel está falando. Ele só está comparando as cidades que não eram hospitaleiras, ou seja, perderam a hospitalidade. Dois estados, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, ele está comparando com Sodoma e Gomorra. Mas não é de Sodoma e Gomorra que ele está falando. Então quando Ezequiel usa o termo ali, a tua soberba e a tua irmã Sodoma, não sei o quê, ele está falando desse reino aqui, ó. Ele não está falando da Sodoma que foi destruída antes de Ezequiel nascer. Ele está falando do Reino do Norte, que era soberba, achava que era noiva de Adonai, que não sei o quê, nunca ficarei viúva, não é isso que os profetas falavam? Então não é porque o autor está usando de uma analogia com duas cidades corrompidas, que quer dizer que eu posso usar isso para dizer que foi esse o pecado de Sodoma. Não. Aqui na estrutura de Gênesis já está claro. Ó. No capítulo você vê a hospitalidade de Abraão. Abraão e Sara, sua esposa. No outro capítulo você vê só a hospitalidade de Ló. Por isso que Deus destruiu o resto da cidade. Dentro do texto, tá? Não estou falando que é literal, não é o foco do vídeo, mas dentro do texto, na estrutura como ele foi escrito, é isso que ele está dizendo. Tá bom, pessoal? Então só um videozinho aí curtinho, tá? Só para poder explicar isso daí para as pessoas, que todo livro da Bíblia ele tem uma estrutura. E se a gente não fizer esses paralelismos, não estudar como que o autor escreveu o texto, não adianta ficar falando, não foi a falta de hospitalidade. Falar isso 500 vezes, pessoal, não vai mudar o que está escrito, tá bom? Paz a todos.